Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse e vamos estudar o capítulo 17, capítulo este que tem sido objeto de muita controvérsia. Existem os mais diversos tipos de interpretações e vamos ver se existem razões para tudo isso. Vamos abrir a Bíblia e vamos extrair da Bíblia, a palavra de Deus, as evidências necessárias para realmente estar se tratando esse capítulo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a Ti com o coração imensamente agradecido por mais esta oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede e podermos compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 17, verso 1, começa nos dizendo assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Portanto, toda a base do capítulo 17 está neste verso 1, onde João é convidado a presenciar a condenação de uma grande prostituta. Lá já no verso 15 vai nos dizer o seguinte: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, no verso 15 já indica que esta prostituta ela está localizada em um lugar onde existem muitas pessoas, pois o texto diz povos, multidões, nações e línguas. Agora vamos vamos ler o verso 5, diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Agora é dado o nome, e o nome é Babilônia, a mãe das prostituições. Ou seja, agora aqui, esta mulher é Babilônia, e nós entendemos de acordo com em profecia, mulher significa igreja, agora é nos dado o nome. Veja só como a Bíblia, a palavra de Deus sozinha vai nos dando evidências do que realmente está falando. Então está falando de uma religião, está falando de uma igreja, cujo nome é Babilônia, e diz que ela é mãe das prostituições. Então, evidentemente, que tem as suas filhas. Então, uma igreja grande, porque o texto diz a grande Babilônia, e ela tem as suas filhas, as igrejas menores, que deve ter algum assunto ou vários assuntos em comum, pois a filha sempre tem algo em comum relativo à sua mãe. Agora nós vamos continuar. Apocalipse 17, verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia de sua prostituição. Agora acrescenta mais um adicional, agora no verso 2, diz que com ela, com esta religião, com esta igreja mãe, está dizendo que os reis se prostituíram com ela e os que habitam sobre a terra. Nós vamos ver realmente o que significa essa questão aqui. Eu vou ler 2 textos da Bíblia que vai explicar o que é prostituição. Em Juízes 2, verso 17, diz assim: Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Portanto, prostituir-se é adorar ídolos, idolatria. Isto significa prostituição religiosa. E eu vou ler mais um texto que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, verso 25, que diz assim: Mas foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram,
seguindo os outros deuses dos povos da terra, os quais Deus destruiria de diante deles. Portanto, o que o texto aqui nos diz em Apocalipse 17, com quem os reis se prostituíram no verso 2, está falando de idolatria. Então, os reis adoram deuses. Os reis da terra adoram deuses e é fruto da influência desta grande religião, desta grande Babilônia, e disse também que os textos. E no verso 4 também nos disse que a mulher estava vestida de púrpura escarlata. Então nós começamos a perceber, a notar que realmente está falando agora essa vestimenta púrpura escarlate, só uma igreja, só uma religião mundial utilizam esse tipo de vestimenta de púrpura e escarlate. Muito bem, agora nós vamos para o Apocalipse 17, verso 3, diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora aparecem alguns ingredientes muito interessantes. Neste verso 3, é nos dito que esta mulher, lá do verso 1 e do verso 5, é nos dito que ela está montada em uma besta escarlata, com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vimos aqui neste verso 2, uma mulher montada numa besta. E agora nós vamos analisar brevemente realmente do que trata essa besta. A mulher nós já sabemos que é uma igreja, é Babilônia, uma religião, uma igreja. E agora nós vamos analisar pelo menos 5 textos para nós descobrirmos o que realmente trata esta besta com 7 cabeças e 10 chifres. E o primeiro texto que nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 12, e o verso 3, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças nomes de blasfêmios. Veja que interessante, lá Apocalipse 17, verso 3, disse uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora no capítulo 12, verso 3, fala de um dragão vermelho também, com 7 cabeças e 10 chifres. Parece-nos algo similar, ok? Vamos para outro verso. Agora nós vamos para Apocalipse 17, e no verso 8. A primeira parte do verso 8 diz assim: A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à destruição. É interessante, diz que agora essa besta, lá do verso 3 do Apocalipse 17, já não é, e há de subir do abismo e vai para a destruição. Então nós associamos agora mais um texto da Bíblia relativo a esta besta escarlate do verso 3, agora aqui diz que é a besta que sobe do abismo, que era, já não é, mas que vai subir do abismo e vai para a destruição. Do que realmente, amigos, está falando Apocalipse 17, verso 3, cuja besta a mulher está montada? Realmente do que está falando? Olha como a Bíblia nos traz clareza. Outro texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 11, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. A besta que sobe do abismo. Agora aparece em Apocalipse 11, 7, novamente a besta que sobe do abismo. Mais um nome similar e no mesmo livro de Apocalipse. Então nós associamos aqui já 4 textos mencionando besta que sobe do abismo, besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, o dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vemos aqui algo muito similar. Agora nós vamos para o outro texto que está em Apocalipse 9, verso 11, que diz assim: E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em Apocalipse 9, 11, falando da 5ª trombeta, menciona um anjo que sobe do abismo.
Também nos parece algo similar relativo à besta de 7 cabeças e 10 chifres, associada ao termo abismo, o anjo do abismo, a besta que sobe do abismo. Não seria a mesma coisa? A concluir, em Apocalipse 20, 1 a 3, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que os 1000 anos acabassem. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então agora aqui nós vimos aqui um dragão vermelho, no caso de Satanás, que vai ser lançado no abismo simbolicamente quando Jesus voltar, que levar os salvos para o céu. A terra vai ficar em estado de abismo, evidentemente Satanás vai ficar em um abismo circunstancial, isto mesmo. E agora nós vamos ver no verso 7 que diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então, aqui no verso 7 está nos dizendo enfaticamente que ele vai subir do abismo, porque ele foi lançado no abismo, e no final dos 1000 anos ele sobe do abismo. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, evidências muito contundentes do que realmente está falando Apocalipse 17, verso 3. Não seria que Satanás, a besta que sobe do abismo, que era, já não é, mas que subirá do abismo e caminha para a destruição? E agora nós vamos ler o Apocalipse 17, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Vendo-as, eu maravilhei-me com grande admiração. João ficou muito admirado quando ele contemplou esta mulher. Agora o verso 7 diz assim: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. João ficou tremendamente admirado, a ponto de ser advertido pelo anjo com relação a esta mulher. Muito bem, então nós vimos aqui agora no verso 6 e 7 algumas evidências que nos dá a entender do que realmente está falando este capítulo. Diz que João ficou maravilhado, agora o anjo disse, eu vou te mostrar um mistério da mulher e da besta que carrega a mulher, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então esse mistério desta besta que tem 7 cabeças e 10 chifres está sendo revelado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então agora vamos continuar para o Apocalipse 17 e o verso 8, que diz assim: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à destruição. Mais uma vez, o texto está nos dizendo no capítulo 8, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, mas vai para a destruição. Então o destino desta besta está já traçado. Não seria realmente essa besta que sobe do abismo, o próprio Satanás, ganhando o título de besta que sobe do abismo? Agora vamos continuar a segunda parte do verso 8, que diz assim: E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Agora, no mesmo verso 8, mencionou outra besta. E eu vou combinar agora com Apocalipse 13, verso 7. Veja só como vai combinar. Como realmente existem 2 bestas aqui, ok? A mulher é uma besta. Vamos ver por quê. Apocalipse 13, verso 8 diz assim, E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, combinando os 2 textos, a segunda parte do verso 8 do capítulo 17 com 13, 8, nós vemos que realmente a mulher de Apocalipse 17, 1 é a mesma besta que sobe do mar de Apocalipse 13, verso 1. É a mesma besta. Então, é a mesma coisa. Então, por isso,
Muitas pessoas confundem e compreendem errado. Muito bem, vamos continuar agora o verso Apocalipse 17, agora o verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Agora chega a parte que é complicado para as pessoas. Muito complicado, porque às vezes as pessoas se baseiam só nessa parte. Então aqui o anjo está dando a interpretação para João. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então, evidentemente que 7 montes está associado à mulher, porque é o lugar onde ela está assentada. E também o anjo está dizendo que 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Então, se nós fizermos uma pesquisa aí na internet, cidade das 7 colinas, vai aparecer uma avalanche de informação dizendo que Roma, capital da Itália, é a cidade mundial das 7 colinas, é onde existem 7 colinas estrategicamente ao redor da cidade de Roma, que é a capital da Itália. Então, amigos e irmãos, quando o verso 9 diz assim, são 7 montes nos quais a mulher está assentada, então o que vier a seguir, evidentemente que vai estar falando relativo à mulher, a prostituta, que é uma igreja, que é uma religião, tem uma veste que identifica. Então, a própria Bíblia, a palavra de Deus, está nos dando todas as evidências e eu não preciso especular sobre o assunto, porque a Bíblia sozinha interpreta a Bíblia. Muito bem, isso mesmo, agora no verso 10. São também 7 reis. Ok? Quer dizer que então as 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. E se são 7 reis, são 7 reis relativos, são reis terrestres, ou são reis relativos à mulher, ou relativo a esta igreja? Evidentemente que o texto sozinho está nos dizendo que são 7 reis relativo à mulher, relativo a esta igreja. Continuando agora no verso 10. São também 5 reis. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco. Aqui é a confusão, amigos. Então está dizendo que 5 já caíram. Um existe e outro, quando vier, vai durar pouco tempo. Vamos analisar essa questão aqui. 5 caíram. Como assim 5 caíram? Muitas pessoas dizem que esses 5 que já caíram são 5 reis terrestres que no dia do João haviam caído. Começam a partir de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e até chegar ao 5º. Outros dizem que começa a partir do Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, até que chega no 7º. Muitos utilizam isso. Agora, se formos analisar, um erro grave, podemos dizer assim, é fazer a aplicação de uma profecia utilizando o tempo do verbo para o passado. Pois é uma profecia. Nós entendemos que nos dias de João, esta Babilônia, esta grande meretriz, ela não existia. Como que eu vou aplicar o tempo do verbo anterior aos dias do João? Evidentemente que está falando de uma profecia futura para os dias além de João. Agora tem uma questão. Como que assim, irmão Olívio? Qual a questão? 5 já caíram. Como seria isso? Nós entendemos que esta mulher está falando de Roma papal. Teve uma ferida mortal em 1798. Teve uma ferida mortal, cujo poder político foi através de Berthier e Napoleão. O poder papal foi destronado do seu poder político. Ok? Isto ocorreu até 1929, quando então foi devolvido o poder político para o papado. Então o papado teve de volta o seu poder político, que na verdade até 1798 não eram reis, mas que a partir de 1929 o poder papal
se tornaram reis. Isso mesmo, se tornaram reis. Então, se seria coincidência eu dizer 5 caíram, cinco caíram a partir de quando? Evidentemente que eu teria que analisar e computar que a partir de 1929, quando os papas realmente se tornaram reis. Então 5 já caíram. Quando 5 já caíram, aí chega um momento muito interessante, que é um momento que a gente vai colocar onde existe assim um desfecho destes 7. E esse desfecho dos 7, ele ocorre justamente aí neste quinto, porque chega no quinto é que ocorre uma situação muito interessante, que é o caso do ano dos 3 papas. 1978 é chamado mundialmente o ano dos 3 papas. Como assim, irmão Olívio, o ano dos 3 papas? Porque neste ano morreu Paulo VI. Paulo VI morreu no ano de 1978. Em seguida foi nomeado João Paulo I em seu lugar. João Paulo I reinou só 33 dias. Em seguida foi nomeado João Paulo II. Isso mesmo, por isso 1978 é chamado o ano dos 3 papas. Um morreu, foi nomeado, morreu 2 papas, aí foi nomeado um terceiro papa, que é João Paulo II. Curiosamente, João Paulo I foi o papa que menos viveu, 33 dias. E João Paulo II foi o papa que mais executou esse trabalho papal. Então, João Paulo II foi o papa muito utilizado pelo poder papal. Então, nós temos aí, amigos e irmãos, uma questão interessante. 5 até caíram, até o dia dessa desfecho final, os 2 últimos. Por exemplo, podemos mencionar aí que em 1929, o primeiro Papa, a partir de 1929, Papa Rei, a partir de 1929, seria Pio XI. O segundo Papa, Pio XII. O terceiro, João XXIII. O quarto, no caso, Paulo VI. O quinto, João Paulo I. 5 já caíram nos dias que surge esse desfecho. E direitinho, conforme a profecia fala, 5 já caíram, 5 reis papais já caíram, um existe. Quais os 5 que já caíram? No caso, até João Paulo I. Um existe. Quem existe? João Paulo II. João Paulo II existe. E o outro, quando vier, qual que vier? No caso, Bento XVI. O texto disse lá no verso 11, né? E a besta que era já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai para a perdição. Agora no verso 11, adiciona também mais uma informação, porque disse que a besta que era já não é, está falando da mesma besta lá de Apocalipse 17:3, 17:8, a mesma besta que sobe do abismo. Agora ela aparece novamente no verso 11. Verso 11. A besta que era já não é, ela também o 8º, e é dos 7 e vai para a destruição. Então esta besta aqui, ela vem agora como um 8º, não como um 8º rei, porque a profecia diz 7 cabeças, são também 7 reis. Então o 7º rei é Bento XVI. Bento XVI morreu. Agora temos Papa Francisco no seu lugar. E outra coisa, Bento XVI, ele foi Papa por 7 anos. É o ano de 2005 a 2013. E curiosamente, ou seja, Bento XVI foi Papa de 2005 a 2013, renunciou e viveu mais 9 anos e morreu. Ele morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Então a alegação de que ele não tinha condições de saúde para continuar Papa não confere, não satisfaz a explicação. Portanto, a profecia disse que ia durar pouco e durou pouco. Agora o verso 11 nos diz que aparece um 8º e vem dos 7. Não seria este 8º aqui do verso 11? A besta que era já não é o 8º poder e é dos 7 e vai à destruição? Não seria esta mesma besta que sobe do abismo, que tem 7 cabeças e 10 chifres? Não seria a personificação, não seria ele, Satanás, personificando a Cristo?
Agora vamos continuar o verso 12, 17, 12 diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão o poder, como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Agora, amigos, Apocalipse 17, 12, agora diz que aqueles 10 chifres da besta que sobe do abismo, agora o texto está nos dizendo que aqueles 10 chifres são 10 reis literais, reis terrestres literais. Já pensou, amigo, se aqueles 7 reis fossem reis terrestres? Agora, na profecia, aparecem mais 10 reis. Que acontece com a profecia, amigo, irmão, se você entender que os 7 são reis terrestres e agora no verso 12 são 12 reis terrestres? Fica confuso a profecia se entender dessa forma. O anjo está explicando numa ordem certinho, numa ordem correta. O anjo está dando a interpretação para o João. E nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, a interpretação. Muito bem, vamos continuar agora, verso 13. Diz assim, ó, Esse tem um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a bestas. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Agora esses 3 versos, do verso 12 até o verso 13, está falando dos 10 reis, dos 10 chifres, que simbolizam 10 reis. Está nos dizendo que ele vai receber poder com a besta por 1 hora. Então, que besta é esta? A besta que sobe do mar, vai juntamente com os 10 reis do tempo do fim, nos quais o mundo será subdividido em 10 supernações. Então, esta besta que sobe do mar, ela vai reinar com estes 10 reis que ainda não existem, que estão em formação. Estes mesmos 10 reis, amigos, lá de Daniel 2, fala lá dos dedos da estátua. Isto mesmo. Agora nós vamos para o verso 16, que diz assim, ó, Os 10 chifres que viste na besta, 10 chifres que viste na besta, lá Apocalipse 17, 3, os 10 chifres que viste na besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne, e queimarão o seu sangue. Ou seja, estes mesmos reis, agora do fim, eles vão destruir a prostituta. O texto nos disse lá no começo que os reis se prostituíram com a prostituta. Ok? Eles se juntaram. Agora, no final, o texto também está nos dizendo que estes mesmos 10 reis vão ser o que vai destruir esta igreja, essa religião, esta prostituta. O texto está nos dizendo. Então, todo o conteúdo do capítulo 17 está contido todas essas informações que ainda são preliminares. Agora o verso 17, porque Deus tem imposto em seu coração que o cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então é da permissão de Deus que eles façam isso, ok? Eles não fariam isso se Deus não permitisse que os reis, com a besta que sobe do mar, a besta que sobe do abismo, realize todos os seus intentos. É da permissão de Deus, senão isso não ocorria. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher que viste é a grande cidade que reina. Então a mulher é uma cidade. A mulher é uma igreja estado. Igreja-estado chamada Vaticano. O Vaticano ele é um estado. Ele é o menor estado do mundo. Mas ele é um estado, ele tem moeda própria. Por isso, os reis do Vaticano são reis terrestres. Isto mesmo, quando eles vão a um lugar, a um país, eles são recebidos com honras de Estado. Como pode um líder religioso ser recebido por um presidente com honras de Estado? Porque eles são reis. Isto mesmo, são 7 reis, ok? Então, quando o Papa vai visitar o presidente dos Estados Unidos,
ele é recebido como um rei. Isso mesmo, um rei. No caso, o Papa, ele é um rei, ele é um líder político e ele é um líder religioso. Termina dizendo que a mulher que viste é a grande cidade e ela reina sobre os reis da terra. Então ela reina sobre reis, ok? Então uma igreja, uma mulher não reina, uma igreja não reina sobre reis, mas uma mulher igreja, Estado reina sobre reis, exercer a soberania sobre as demais nações. Amigos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Esse é o nosso grande desejo. Amém.